Hebreus capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Eu farei a leitura, apenas acompanhe com a sua Bíblia aberta. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Muito bem, nós estamos algumas semanas estudando esta carta que foi escrita aos Hebreus. Por que esse nome? Porque é uma carta escrita a cristãos judeus, hebreus de fato, cristãos que tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo, e eu já repeti esse contexto várias vezes aqui, porque estes irmãos, eles ouviram a pregação apostólica, a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, e eles entenderam que tudo o que estava dentro do judaísmo, relacionado ao Antigo Testamento, era um apontamento para Cristo. E quando os apóstolos pregam Cristo, eles então entendem esta mensagem e eles se convertem a Cristo Jesus, eles são convertidos a Cristo Jesus, melhor dizendo, pela pregação e pela ação do Espírito no coração deles. E então eles começam uma caminhada que não era muito fácil no primeiro século. Por quê? Porque havia grande oposição ao cristianismo no primeiro século, e esta oposição ela era em parte pelos próprios judeus, que não admitiam que judaizantes abandonassem o judaísmo e se convertessem ao cristianismo. E então estes judeus faziam grande oposição aos seus patrícios que eram convertidos ao cristianismo. E eles perseguiam de maneira ferrenha estes irmãos, e por causa disso muitos deles desanimavam na fé, e alguns acabavam até voltando para o judaísmo e retrocedendo, segundo o argumento aqui do autor da carta aos Hebreus. Esta oposição também vinha por parte do Império Romano naquela época, uma vez que o imperador era tido como um deus e ele deveria ser obedecido e adorado. E então este consórcio entre romanos e judeus para perseguirem cristãos gerou muitas vítimas. Algumas que foram aqueles irmãos que não negaram a fé se tornaram mártires, exemplos de fé que foram capazes de resistir firmes, seguindo a Cristo até a morte. Mas esse consórcio de perseguição ao cristianismo também gerou apóstatas, gente que abandonou a fé cristã e retrocedeu. E alguns deles retrocediam achando que o que eles estavam fazendo não era ruim, porque eles tinham todo o conteúdo do Antigo Testamento dentro da religião do judaísmo, e então eles voltavam ao judaísmo. O judaísmo estava cheio de práticas e cerimoniais e ritos, e ao voltarem a essas práticas, esses cerimoniais, esses ritos, sinceramente eles acreditavam que eles estavam agradando a Deus com isso. E então eles abandonavam aquela mensagem que eles tinham recebido dos apóstolos e voltavam àquela velha tradição que eles seguiam, aquela religião. E então o autor da carta aos Hebreus, ele vai ensiná-los a respeito da superioridade de Cristo e da fé que eles têm agora em Cristo Jesus. E é isso que nós estamos vendo desde o capítulo 1 da carta aos Hebreus. Se você quiser acompanhar estas mensagens, elas estão todas no nosso canal no YouTube, você pode aproveitá-las lá. Mas, especialmente agora, quando nós olhamos o capítulo 5 e o capítulo 6, esses capítulos mostram a superioridade da intercessão que Cristo faz diante de Deus por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que realizou um sacrifício definitivo para a nossa redenção. Lá no judaísmo existiam muitos ritos, inclusive muitos que envolviam sacrifícios de ovelhas, de animais, para perdão de pecados. Porque a lei exige isso. A lei diz que sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas o que a mensagem do Evangelho nos ensina é que Cristo foi o sacrifício último e suficiente para a nossa redenção. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, ofereceu um sacrifício definitivo, não por ele próprio, porque ele não tinha pecado, mas por todos aqueles que nele crescem.
E esse sacrifício não foi de uma ovelha, esse sacrifício foi sacrifício dele mesmo, o sacrifício do próprio Filho de Deus, um sacrifício suficiente para pagar todas as nossas dívidas e os nossos pecados diante de Deus. E então a proclamação do Evangelho anunciava Cristo, que tem este ministério superior ao ministério da lei, ao ministério sacerdotal, aos sacrifícios veterotestamentários. E agora, especialmente aqui no capítulo 5, o autor desta carta incentiva e encoraja esses irmãos a permanecerem firmes em Cristo Jesus, porque retroceder aos sacrifícios e aos rituais do judaísmo era um grande prejuízo, era um retrocesso na vida deles. Eles estavam trocando o superior pelo inferior. E no final, na segunda parte do capítulo 5, ele diz que ele precisa ensinar ainda muitas coisas a respeito de Cristo, coisas profundas e difíceis, mas que ele não podia fazer isso ainda porque aqueles irmãos tinham uma séria limitação. E a limitação deles envolvia exatamente a negligência daqueles irmãos em se dedicarem, crescer no conhecimento destas obras do Senhor, a dificuldade daqueles irmãos em amadurecer. Paulo acaba criticando-os e denunciando que eles ainda se comportavam como crianças. E então eles ficavam novamente voltando aos rudimentos da lei, aos oráculos, às questões elementares da fé, e eles nunca avançavam, eles nunca amadureciam. E nós falamos sobre isso na semana passada. E hoje nós vamos continuar, o capítulo 6, o autor continua insistindo neste ponto. Os 3 primeiros versículos são como que uma continuação dos versículos de 11 a 14 do capítulo 5. E estes versículos, este assunto de 11 a 14 do 5 e de 1 a 3 do 6, serve de introdução para provavelmente um dos textos mais difíceis desta carta aos Hebreus, que é exatamente a segunda parte do capítulo 6, que nós veremos na próxima semana. E então, para que este texto não ficasse, essa exposição não ficasse muito longa, nós vamos dividi-la então e falar hoje apenas sobre os 3 primeiros versículos, e depois nós continuamos a partir do versículo 4 na próxima semana, abordando algo que é muito difícil, que fala sobre a queda e a impossibilidade de reconciliar algumas pessoas com Deus. Mas vejamos então o que o autor ele está nos ensinando. Ainda para nossa compreensão sobre isso, é interessante que nós recordemos algumas coisas importantes da nossa fé. Nós somos chamados de igreja da tradição reformada. Nós somos uma igreja presbiteriana e a nossa denominação sustenta os princípios da reforma. E quais são esses princípios da reforma? Quando a reforma protestante começou, ela começou quando um padre, Martinho Lutero, ele se volta às Escrituras e em nome de muita gente que antes dele tinha batalhado contra o ritualismo, o tradicionalismo, as cerimônias completamente estéreis que estavam presentes na Igreja Católica, este, se voltando para a Bíblia, descobre que o grande caminho da salvação não eram as penitências, não eram os sacrifícios, não eram os cerimoniais que tinham sido criados pela própria igreja, mas é tão somente a justiça que provém de Cristo, a justiça que vem pela fé sobre os seus filhos. E então Lutero ele se levanta contra a igreja e começa um movimento que é chamado movimento protestante. E nesse movimento que inicialmente recebeu esse nome, Lutero foi auxiliado por outros nomes, como Zwinglio, como John Knox, como Calvino. E estes homens, eles trabalharam para criar um firme fundamento desta fé. E eles resumiram este conteúdo da fé reformada em 5 slogans, em cinco fundamentos que nós não abrimos mão e não negociamos jamais. E esses fundamentos, eles começam com a declaração de que nós cremos somente nas Escrituras, só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo e só a Deus nós devemos glória. Estes 5 fundamentos formataram aquele pensamento inicial que estava sendo restabelecido na reforma. E então, estes 5 fundamentos eram um ataque severo contra a Igreja Católica, porque eles demonstravam, eles denunciavam que havia uma séria distorção naquela igreja, porque ela tinha tomado outros rumos que não aqueles apontados pela Escritura.
que muitas coisas que eram feitas lá, eram feitas não em decorrência da fiel interpretação da Bíblia, mas era resultado de tradições que foram adicionadas ao conteúdo que foi extraído das Escrituras. E então este movimento, que é um movimento de protesto, ele começa e gera essa tradição que nós chamamos de tradição reformada. Nem todas as igrejas evangélicas, aliás, poucas igrejas evangélicas preservam ainda esses princípios da reforma. Mas nós temos a alegria de dizer que a nossa igreja, a nossa denominação, é uma destas denominações no mundo que sustenta a tradição reformada. E este é um belo exemplo do que o autor da carta aos Hebreus está fazendo aqui. Aqueles irmãos que foram convertidos ao cristianismo, eles estavam vindo de uma forte tradição, de uma tradição que tinha interpretado alguns pontos do Antigo Testamento de forma equivocada, que tinha acoplado à fé uma série de cerimoniais que definitivamente como eles usavam. Eram cerimoniais que apontavam para Cristo, e quando Cristo veio, eles deveriam ser deixados de lado, mas eles não fizeram isso, e eles continuaram. E então, esta rejeição que os reformados fizeram no século XVII às tradições, aos cerimoniais, aos ritos não bíblicos da Igreja Católica, é um exemplo daquilo que o autor da carta aos Hebreus também está conclamando aqueles irmãos lá a fazerem a respeito do judaísmo, que eles deveriam deixar de lado, eles deveriam colocar à parte aquilo que eles aprenderam e que eles fizeram lá. O judaísmo tinha esses ritos, o catolicismo tinha esses ritos, e esses cristãos deveriam abandonar estes rudimentos antigos da fé que eles sustentaram lá, e eles deveriam avançar. O mesmo é dito para nós também. Cristãos precisam progredir, especialmente quando Deus nos dá o privilégio de largar ou de nos desprender de alguma coisa que é incompleta. E quando nós encontramos o que é perfeito, o que é Cristo, e a mensagem das boas novas do Evangelho, essas mensagens devem produzir progresso na nossa vida. E então o tema desse texto é um tema muito relacionado com aquilo tudo que envolveu a reforma e que tem a ver com as necessidades da igreja hoje, as necessidades de progredir. Especialmente o tema desses 3 versículos é uma exortação ao progresso da fé. É um tratado contra o comodismo do cristianismo. É uma exortação ao progresso da fé e um tratado contra o comodismo na vida cristã. A primeira maneira como o autor interpretou, abordou esse ponto no capítulo 5, de 11 a 14, é exatamente comparando isso com uma infantilidade. E agora ele fala como algo que é necessário, um progresso necessário na vida de um cristão. E então ele divide isso em pelo menos 3 partes, que nós vamos ver agora, seguindo aí o que nós temos no texto. Para que haja este progresso na fé, para que nós abandonemos o comodismo, o autor, ele nos exorta, a partir do versículo 1, da seguinte maneira: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. E então o primeiro ponto para nós é uma pergunta: qual é o nosso objetivo com a vida cristã? Qual é o seu objetivo na vida cristã? Você creu em Cristo Jesus, ok, você creu em Cristo Jesus, foi batizado e você está dentro de uma igreja hoje. Qual é o seu propósito? Seu propósito é de repente vir aqui e cumprir uma agenda que é quase que uma rotina e não alguma coisa inteligente? Ok, apenas venha e vá embora e faça isso todos os domingos e pronto. Mas o autor está dizendo que eu não posso considerar a vida cristã dessa maneira. Eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter um objetivo com a vida cristã. E ele já deixa claro nestes primeiros versículos qual deve ser o nosso objetivo com a vida cristã. O objetivo deve ser alcançar o que é perfeito. O meu objetivo tem que ser a perfeição. O alvo da vida cristã não é simplesmente se contentar com o que você é e ponto final e viver assim para o resto da vida. O alvo da vida cristã é aperfeiçoamento. Eu preciso desejar, eu preciso querer, eu preciso lutar, eu preciso trabalhar para melhorar. Se não fosse assim, Paulo, um outro autor, não declararia a vida cristã nos seguintes termos:
Ele diz que a nossa vida, ela foi salva por Cristo, e esta obra é uma obra completa. Então ele vai falar: aquele que começou uma boa obra em vós, há de levá-la até o fim. Significa o quê? Um processo foi iniciado na vida de vocês, e o Senhor vai desenvolver esse processo, e ele vai ser completado até o fim. Ou seja, não é estagnação, não é parar, não é simplesmente você sentar num banco e vir aqui ouvir coisas todas as semanas e sair da mesma maneira como você entrou. Vida cristã não é isso. Vida cristã envolve um processo, envolve também um progresso. Algumas questões estão absolutamente resolvidas na nossa vida, nós vimos no capítulo 5. A salvação, que é pela fé em Cristo Jesus. Eu não estou aqui para ser salvo, eu estou aqui porque eu fui salvo. Eu não estou aqui para me justificar diante de Deus. Quem me justifica diante de Deus é Cristo. Eu não estou aqui para ter a certeza da vida eterna. A certeza da vida eterna é Cristo. E por que eu estou aqui? Esse talvez seja uma das grandes dificuldades, especialmente nas igrejas reformadas. Porque uma vez que estes pontos decisivos da nossa vida, salvação depende de Cristo, justificação depende de Cristo, a eternidade depende de Cristo, nós nos assentamos aqui e fazemos de conta que não precisa fazer mais nada. E eu não preciso fazer mais nada pela minha salvação. Eu não preciso fazer mais nada para ser justificado diante de Deus. Eu não preciso fazer mais nada a respeito da minha eternidade. Mas o propósito da vida cristã é que eu entre num processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Este processo é um processo de limpeza. Nós começamos a nossa inclusão na igreja num sacramento que o Senhor Jesus ordenou, que é o batismo. O batismo simboliza o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus dentro do meu coração. Simbolicamente, no ato do batismo, ele é representado pela água que me lava, e não importa a quantidade de água que você queira usar no seu batismo, é necessário que tenha água no batismo, porque este é o símbolo que foi autorizado por Cristo, o sinal sensível que Cristo deixou para representar a obra do Espírito Santo dentro de nós. E esta obra é uma obra regeneradora. E esta obra, então, é um símbolo de tudo que vai acontecer de agora em diante na vida de um cristão. O que vai acontecer na vida de um cristão? Ele vai ser lavado, ele vai ser purificado, ele vai ser aprimorado, ele vai ser trabalhado, ele vai ser regenerado todos os dias da vida dele, para que ele seja aperfeiçoado. Agora, este processo é um processo encerrado, acabado? Não. Este processo, como a palavra já diz, ele é paulatino, ele é progressivo, eu preciso me envolver nisso. E então o autor está dizendo, olha, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Nós não podemos ficar parados. É uma necessidade, é um imperativo que haja progressão na minha vida. Tanto o autor quanto os leitores precisam progredir. É interessante que o autor, ele se inclui. E olha, ele é o pregador que está falando para aquela igreja. Ele é o escritor que está escrevendo para aquela igreja desses irmãos hebreus. E ele não se coloca do lado de fora desse processo de progressão, como se ele não precisasse mais. Veja, ele se inclui. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina cristã, deixemo-nos. Não é só vocês, sou eu também, todos nós. E isso inclusive denuncia um problema que é muito comum dentro das igrejas. Aquele problema de algumas pessoas acharem que elas já são crentes há tanto tempo que elas não precisam mais vir na escola dominical, pode vir na igreja uma vez por mês, culto de quarta-feira, estudo bíblico, nem pensar, para que eu vou fazer isso? Já fiz tanto, pastor, o senhor não sabe, já frequentei 20, 30 anos isso. Sinto muito, mas não é assim que funciona. A pessoa que mais sabe sobre Deus no mundo, ela precisa sentar na escola dominical para aprender. Porque Deus é infinito, a sua mente é insondável, e o conhecimento de Deus não tem fim. Você pode passar a vida inteira progredindo, e nós nunca chegaremos ao fim. Aliás, o que nós vamos fazer na eternidade? Eternidade é exatamente o extrapolamento de todos os limites temporais que nós pudermos imaginar. O que nós vamos fazer lá?
nós vamos conhecer Deus por toda a eternidade, sem jamais esgotar o conhecimento. E então, eu não sei se alguém lá no céu vai chegar a esse ponto, mas já pensou que ridículo seria alguém chegar: não, Senhor, hoje eu não vou lá no templo falar com Deus, porque eu já conheço demais o Senhor. A gente não consegue imaginar isso no céu, mas aqui na terra isso acontece o tempo inteiro. Nós lidamos com pessoas que acham que tudo é para o outro. Tem gente que fala: poxa vida, se o fulano estivesse aqui hoje, essa mensagem é para ele. Por quê? Porque eu acho que eu já sei tudo. O autor da carta aos Hebreus, que sabe muito, diz: nós temos que pôr de lado aquilo que é elementar, aquilo que foi primeiro, e nós precisamos nos deixar levar para o que é perfeito. Todos nós precisamos progredir, não importa quanto tempo de fé você tenha, não importa quantos anos você tenha de cristianismo, não importa quão estudioso você seja, todos nós precisamos progredir. Sua vida, nossa vida, deve ser marcada por avanço. E eu pergunto a vocês, e essa pergunta é para mim também: quantos avanços nós já experimentamos? Do dia em que você creu em Cristo Jesus até hoje, você consegue diagnosticar quanto avanço já aconteceu? É interessante que o verbo aí também, que envolve o autor e os leitores, está na voz passiva. Ele diz: deixemos-nos levar até o perfeito. Ou seja, esta é uma ação que não envolve só uma disposição minha de deixar, mas envolve uma ação de Deus de me levar. Eu deixo, porque ele está dizendo deixemos. Se ele está dizendo deixemos, é porque isso envolve uma disposição minha de me entregar neste processo a Deus. E quem é que desenvolve esse processo? É o Senhor, é Ele que me leva. Mas então eu posso dizer que esta é uma avenida de mão dupla. Tem a minha disposição de deixar que o processo, que o progresso aconteça na minha vida, de buscar isso, de desejar isso, de me envolver nessa progressão, e tem a ação de Deus, é Ele que me puxa nesse processo. É por isso que Paulo diz que é Ele quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. A função da igreja é exatamente fomentar esse progresso. A função da igreja é abrir salas para ensinar a palavra de Deus. É abrir a igreja nos dias de culto para ensinar a palavra de Deus. É preparar pessoas para ensinar a palavra de Deus. Para que então este progresso e este processo de aprimoramento aconteça com criança, com adolescente, com jovem, com adulto, com idoso, com todos nós. É Deus quem faz isso, mas é também a igreja e a disposição de cada um de nós de crescer. Por isso nós estamos aqui, por isso você está aqui nesta noite. E então o autor está dizendo que nós devemos progredir e não podemos ficar no comodismo. Por quê? Porque o objetivo da vida cristã é o aperfeiçoamento, é a progressão. Então guarde isso. Você não é crente para frequentar uma igreja. Você não é cristão para conseguir, através de cultos, agradar a Deus para que Deus salve sua vida. Você não vem à igreja para limpar a sua barra diante de Deus, porque essa é uma situação em que ou Cristo faz isso ou ninguém pode fazer. Você não pode fazer, eu não posso fazer, nenhum de nós pode. Então por que eu venho na igreja? Eu venho na igreja para progredir. Eu venho na igreja para ser aperfeiçoado. Por que eu leio a Bíblia? Eu leio a Bíblia para progredir, para ser aperfeiçoado. Por que eu oro? Eu oro para ter intimidade com Deus, para progredir e para ser aperfeiçoado. Eu preciso entender isso. Em segundo lugar, quando nós olhamos ainda para a parte B do versículo 1 e o início do versículo 2, o texto afirma que progredir não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade. Se o objetivo é progressão, este objetivo é estabelecido por Deus, então progredir é necessidade, não é opção. E aí eu usei um exemplo na semana passada, quero repeti-lo. A vida cristã é como andar de bicicleta, você não tem a opção de ficar parado em cima. Ou você avança, ou você cai. É como nadar contra a correnteza, você não tem a opção de ficar parado. Ou você nada e luta contra a correnteza, ou você vai regredir. Tem muita gente que já foi até professor de escola dominical, mas você vê claramente na vida dessas pessoas, por terem abandonado este processo, que elas regrediram. Elas voltaram atrás.
Estão cometendo erros que são quase que uma infantilidade cristã. Por quê? Porque simplesmente parou de progredir, parou de avançar. Nós precisamos nos envolver nesse processo e precisamos clamar a Deus que Ele faça, porque é uma obra de Deus. Mas é necessário considerar esses aspectos que são colocados. Ele diz o seguinte, depois que ele fala que o propósito é ir e alcançar o que é perfeito. Ele diz, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele vai citar 6 doutrinas que ele chama aqui de oráculo. Ele já chamou lá no capítulo 5 de oráculos de Deus, e ele está falando aqui, chamando estas coisas de rudimentos. E o que ele quer dizer com isso? Qual que é a intenção dele? Bom, o Antigo Testamento era chamado de oráculo de Deus. Oráculo de Deus por quê? Porque o oráculo, na realidade, era uma mensagem que um sacerdote trazia em nome de Deus para o povo. Isso era um oráculo de Deus. E o Antigo Testamento inteiro é um oráculo de Deus para o povo. É a mensagem de Deus para o povo. E nesses oráculos de Deus, Cristo já tinha sido anunciado. O fundamento da obra de Cristo já tinha sido lançada. E então todos estes ensinos, arrependimento, fé, ensino a respeito da ressurreição, ensino a respeito da imposição de mãos, o juízo eterno, tudo isso foi anunciado no Antigo Testamento. Mas o problema é que aqueles judeus do primeiro século, no início do século, eles não estavam usando essas doutrinas para, através delas, chegarem a Cristo. Muito pelo contrário, eles estavam negando Cristo com o uso dessas doutrinas. E então o que o autor está dizendo, olha, quando vocês ficam batendo, insistindo nestes pontos, que são oráculos antigos, que são pontos elementares, que serviram como fundamento, vocês são como aquele construtor que inicia uma casa. Aí ele faz a fundação da casa. Aí ele fica tão emocionado e tão impressionado com a fundação que ele não constrói o resto da casa. Ele fica olhando ali para a fundação. Nossa, mas que fundação bonita, mas que fundação consistente, olha como é forte, chama os amigos, olha que coisa bonita que eu fiz. Tudo que se construir aqui em cima não vai arrebentar, é sólido, é firme, mas ninguém vai lá e põe tijolo. O cidadão, em vez de construir a casa, ele vai passar o resto da vida admirando o fundamento que ele lançou. É essa ilustração que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Quando vocês não progridem na fé, e quando vocês insistem, como os judeus estavam insistindo, naqueles fundamentos do Antigo Testamento, eles são como esses construtores que não levantam paredes, eles ficam parados, olhando para aquela fundação que foi posta. Porque todo o Antigo Testamento lançou os fundamentos da obra de Cristo. Mas eles não fazem as leituras que eles deveriam fazer. Eles não levantam as paredes, eles não constroem nada sobre esses fundamentos. O que Cristo fez quando Ele veio e anunciou o Evangelho e realizou o seu sacrifício, foi levantar a casa sobre aquele fundamento. Ele concluiu a casa. E então a proposta é a seguinte: o Evangelho de Cristo Jesus, pregado pelos apóstolos, propõe este progresso, essa construção e esta moradia, esta casa nova. E o processo e a proposta do judaísmo, que estava baseado tão somente no Antigo Testamento e que renegou Cristo, era: vamos ficar só com a fundação da casa. Esta é a comparação. E novamente então, o que o autor está dizendo? Ele está dizendo, olha, o Evangelho e o cristianismo propõem um progresso que te leva para esta casa segura. E aquilo que vocês tinham antes é inferior, porque não deixa você levantar a casa, você fica só lá na fundação. Comparativamente, isso acontece hoje em dia na igreja, com muitos cristãos que não querem comida difícil, não querem estudos complicados, eles não querem se aprofundar na fé, eles querem ficar só com o fundamento. E pior do que isso, muitas, talvez a maioria das denominações evangélicas querem fazer o mesmo que o judaísmo fazia. Eles ficam apenas com essas doutrinas segundo os rudimentos do Antigo Testamento e eles não avançam. Então o sujeito continua achando que é o arrependimento dele que salva, achando que são as obras dele que salva, achando que é a imposição de mão que liberta, achando que ele vai ter sucesso no juízo com as suas próprias obras, achando que ele vai ressurgir dos mortos se ele fizer as coisas certas. E então tem muita igreja aí que se chama igreja evangélica, que usa a Bíblia inteirinha, que fala do Evangelho, mas ensina o mesmo que o judaísmo estava ensinando.
salvação meritória, salvação por obras. E então isso é exatamente o que é o contrário de progredir na fé. Progredir na fé é entender esta mensagem e avançar para todo o restante do conteúdo que o Senhor nos deu, para vivermos e andarmos em novidade de vida. Vejam só, olhando especialmente para essas doutrinas, se você olhar, que arrependimento que é esse que é anotado aí, que o autor fala, este arrependimento, essa base do arrependimento de obras mortas. No Antigo Testamento, o arrependimento que era pregado era arrependimento das obras que você realizava, e você se arrependia em vista de que aquelas obras fossem, o mal delas fosse anulado e você fosse salvo. E então você fazia sacrifícios para que aqueles pecados cometidos fossem pagos. Mas você saía daquele lugar e já cometia outros pecados. E então esse processo de arrependimento de obras mortas, ele nunca acabava. Porque você acabava de fazer um sacrifício e você já tinha outra coisa do que se arrepender. E se a sua segurança de salvação dependesse de arrependimento, então você não seria salvo nunca. E ele está dizendo, olha, vocês não podem voltar para isso. Isso aí foi lançado para que todo homem saiba que é pecador e que por si mesmo não pode ser salvo. E aí ele continua, ele vai citando outras questões, ele fala sobre esta fé em Deus. E então, o que nós entendemos é que o que ele estava ensinando ali é que eles se recusaram a crer em Cristo. Eles mantinham esta fé, que é ensinada no Antigo Testamento em Deus, mas eles se negavam a ver Cristo como o Filho de Deus. E então, nesta religião que eles tinham abandonado e que estavam sendo pressionados a voltar, Cristo era apenas um profeta poderoso nas suas palavras, mas não o verdadeiro Filho de Deus. E sem a fé em Cristo Jesus, não adianta crer que Deus existe. Você pode crer que Deus existe, mas se você não crer que a sua salvação depende única e exclusivamente da obra de Cristo, você está perdido. Jesus disse sobre si mesmo e sobre o caminho da salvação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a frase taxativa: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você pode crer em Deus. O mundo está cheio de gente que crê em Deus, mas que vai para o inferno. Vai para o inferno por quê? Porque deposita a confiança da sua salvação ou nas suas obras, que são mortas, porque elas são nulas diante de Deus, ou deposita o seu anseio e a sua confiança de salvação em uma imagem, em um ídolo. E então novamente você está colocando a fé sobre obras mortas, porque com exceção de Cristo, todos os homens, por melhores que eles fossem, eles tinham pecado. E as suas obras não eram suficientes de nenhum destes ídolos e desses santos que são adorados por aí. A obra de nenhum deles era suficiente para salvar a si mesmo. Por mais admirável que seja a vida de vários deles, mas sem Cristo ninguém pode ser salvo. Ninguém. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer, ninguém que fizesse o bem. E quando esse texto foi dito, olha que tinha muita gente boa sobre a terra. Não adianta esta fé veterotestamentária que é apenas em Deus e não no Messias. E obviamente isso daqui é uma distorção daquilo que é ensinado no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, desde o capítulo 3 de Gênesis, é prometido um Messias. É prometido um Redentor da parte de Deus. O que mais que faz parte desses rudimentos aí antigos, que apontavam para Cristo, mas tinham que ser deixados, porque eram apenas a fundação? Batismos. Nos dias de Jesus existiam não apenas hoje, como nós temos um batismo e 3 maneiras diferentes de fazer. Nos dias de Jesus existiam dezenas, dúzias de batismos diferentes. Batismo, a palavra batismo, ela tem várias traduções. Ela tem a ver com mergulho, tem a ver com banho, tem a ver com aspersão, tem a ver com lavar. E estes batismos eram comuns entre os judeus. Então, quando você chegava numa casa, por exemplo, de um judeu, antes de se alimentar, a sua mão tinha que ser batizada. Não é batismo no sentido dos brasileiros, não, que é
batizar o combustível, batizar a bebida, quer misturar alguma coisa. Não, é batismo no sentido bíblico. No sentido bíblico é lavar. Então, se chegava para uma refeição na casa de alguém, o escravo que estava lá vinha, o servo, e jogava água sobre suas mãos e você lavava. Então você batizou as mãos, você pode comer. Tanto que os apóstolos de Jesus, numa dada circunstância, começaram a comer sem lavar as mãos, e então eles foram criticar: os seus apóstolos comem sem batizar as mãos. Ele está falando de lavar as mãos. Tinha o batismo de João no primeiro século, que é um batismo de arrependimento. Você se arrependeu de um pecado? Vai lá, o João está batizando lá no Jordão. Vai lá, ele vai jogar água sobre você e vai te batizar. E aí as pessoas iam lá no Jordão. No outro dia o sujeito fez um negócio errado, se arrependeu? Vai lá. Então eles iam todo dia lá no Jordão para serem batizados por João. Era batismo de arrependimento. Não era batismo para salvação. Era batismo de arrependimento. E então, o que o autor está dizendo: olha, não adianta nada vocês terem esse monte de batismos, porque batismo não salva ninguém, nunca salvou, e ainda hoje não salva. Infelizmente existe na cultura de muitas igrejas evangélicas: o sujeito muda de igreja, batiza de novo, vai para outra, batiza de novo, não adianta. Tito 3,5 diz que o batismo ele é único e é de uma vez só, é de uma vez por todas. E o batismo, ele não é, como muitos ensinam por aí, um momento em que você é sepultado para o mundo e ressuscita para Deus. Porque se isso fosse verdade, então é o seguinte: um dia depois que você foi batizado, você não cometeria pecado nunca mais. Então esse simbolismo de pecado que é ensinado na maioria das igrejas também está equivocado. Leia lá Tito 3,5, vai ensinar claramente o que é o batismo. O batismo é um símbolo visível de uma obra invisível. E que obra é essa? É a regeneração do Espírito de Deus dentro de você. É o que te faz crer que lá na cruz você estava com Cristo, você morreu com Cristo. E do mesmo jeito que Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova vida. E um dia nós estaremos com o Senhor, absolutamente aperfeiçoados. Mas hoje nós estamos dentro de um processo. E o batismo inaugura a minha vida dentro deste processo de limpeza, de transformação. E então ele está dizendo: olha, lançar novamente, não adianta vocês irem lá para ser batizados toda semana. Isso que o judaísmo está ensinando para vocês é um equívoco. Porque o que Cristo ensinou é suficiente, é superior. O batismo ordenado por Cristo não é o batismo ordenado pelo judaísmo. Então não volte a esses rudimentos, porque vocês estão retrocedendo. Por mais piedosos, por mais dedicados, por mais zelosos que vocês sejam com essas doutrinas elementares, elas são só o fundamento da casa. Cristo levantou um edifício sobre esses fundamentos. Para de admirar o fundamento e entra na casa. É isso que ele está dizendo. Imposição de mãos. Havia no processo de oferecer sacrifício por pecados, o pecador chegava lá e era trazido um cordeiro. Trazia o cordeiro, o sacerdote colocava a mão sobre o pecador e sobre o cordeiro. E nesta oração havia uma transferência do pecado. E então essa ovelha era sacrificada. De duas maneiras: ou ela era emitida para o norte, para morrer no deserto, ou a garganta dela era cortada e era feito um sacrifício dela sobre o altar. Mas sobre aquelas duas ovelhas havia uma transferência da culpa do pecado e do salário do pecado. E então estes irmãos aqui, eles estavam sendo tentados a repetir essas cerimônias de imposição de mão para transferência de pecado. E o autor está dizendo: vocês não vão voltar a fazer isso. Cristo ofereceu de uma vez por todas um sacrifício, e sobre ele foram lançados todos os nossos pecados. Ficar voltando e praticando essas obras aí é um retrocesso. Pior, isso é ofensivo a Deus. Deus te chama para uma aliança superior e você: ok, eu quero essa, mas eu quero a antiga também. Deus te entrega um edifício e você, em vez de olhar para o edifício, você fica olhando: mas que fundação bonita. E não desfruta do edifício. Ressurreição dos mortos. Vocês acham que vocês serão ressuscitados de entre os mortos por causa dessas obras de vocês? Eles não vão ser ressuscitados dos mortos. Eles já tinham no Antigo Testamento a crença na ressurreição. Mas o que faltava para eles era crer que o poder para a ressurreição deles era Cristo. Como Paulo disse, Cristo é a primícia dos que ressurgiram. Do mesmo jeito que ele ressurgiu, nós também ressurgiremos. Qual é a certeza que eu tenho que um dia eu vou ressuscitar após a minha morte?
A certeza é Cristo. Porque assim como ele ressurgiu de entre os mortos, eu também ressuscitarei. Se isso não for verdade, Paulo afirma depois de ensinar essas coisas, se essa não for a nossa esperança, então nós somos os mais infelizes dos homens. Juízo final, os judeus acreditavam no juízo final. Só que eles acreditavam num juízo final em que o Pai sentaria no trono e o Pai julgaria todo mundo. E o Novo Testamento afirma que o justo juiz desse dia é Cristo. Hoje ele é o Cristo Salvador, o Cristo da aliança, o Cristo da graça e da misericórdia, que chama todos a ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas um dia ele vai sentar no trono, e nesse dia ele vai julgar todos que não creram e que não foram a ele. Porque os que crerem em Cristo e os que forem a ele já foram julgados lá na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram cobrados de Cristo lá na cruz do Calvário. Então ele estava dizendo: vocês estão ainda acreditando e vivendo todos os dias com temor do juízo? Vocês estão por fora. Porque o juízo daquele que crê em Cristo Jesus foi lá no dia da crucificação. E então você não vive mais com medo do último dia. Você vive com alegria, sabendo que no último dia eu vou me assentar com Cristo para julgar e não para ser julgado. Bom, fica fácil de fazer a pergunta: o que é melhor? Progredir, ou seja, avançar para Cristo e para aquilo que Cristo tem para mim, ou regredir ou continuar nos velhos fundamentos, nos rudimentos do Antigo Testamento, do início? Eu tenho que progredir. E era esta mensagem que ele estava dizendo para aqueles irmãos: progridam na fé. O Antigo Testamento, ele não é dispensável de maneira nenhuma. Lembra, o Antigo Testamento é o alicerce sendo lançado, são as bases. Mas eu não posso ficar só no alicerce, eu preciso das paredes e do telhado que foi colocado com o Novo Testamento. E aliás, é aqui que eu vou viver. Ninguém convive no fundamento. A gente vive dentro da casa, né? Um piso bonitinho, tudo acabadinho, tudo legal. O fundamento está lá dentro da terra. Eu convivo com Cristo. Eu convivo no Evangelho. E eu progrido no Evangelho de Cristo Jesus. E então o progredir envolve uma necessidade. Por que uma necessidade? Porque se eu não progredir, eu vou vivendo esta vida que é uma vida que está pela metade, que está entendendo as coisas como se elas estivessem ofuscadas. O Antigo Testamento apresenta todos esses fundamentos e eles estão como que ofuscados. Eles são simbólicos, eles são apresentados através de imagens. Mas quando Cristo vem, acaba-se esse véu, acabam-se essas sombras, tudo fica muito claro. E o que o autor está dizendo: você não pode trocar essas coisas claras, objetivas, certas, concretas, que Cristo nos oferece pelo Evangelho, por aquilo que está oferecido dentro do judaísmo, estava lá dentro do judaísmo, de forma de sombras e símbolos. É muito triste que a maioria das igrejas evangélicas no Brasil hoje estão voltando às sombras, aos rudimentos antigos. Tem igreja aí refazendo a arca, tem igreja aí refazendo o castiçal, tem igreja aí refazendo o sacrifício. Isso é lamentável, é muito triste. Se é triste para nós que conhecemos o Evangelho e amamos esta mensagem, eu imagino o quanto isso é triste para o Senhor, que ofereceu o próprio Filho dele na cruz para nos dar esse edifício, e tem muita gente que nem olha para Cristo. O judaísmo hoje, irmãos, para nós que estamos aqui no Ocidente, não é o judaísmo propriamente dito. Para você que está aqui no Ocidente, este judaísmo que volta sempre ao mesmo ponto dos rudimentos antigos, é esse evangelicalismo. Infelizmente, é esse evangelicalismo que está presente no nosso país, que ensina salvação por meio de obras, que ensina
essa meritocracia que nunca salvou ninguém, nunca vai salvar, que engana pessoas, que ilude pessoas, usando essas figuras, essas imagens que são pessimamente interpretadas para iludir as pessoas, para colocar medo nos corações, inclusive até para extorquir pessoas. Então a minha mensagem a você é que você jamais desista de progredir na fé, porque progredir é uma necessidade. Quando nós não progredimos na fé, nós caímos e nós somos presas fáceis na mão de aproveitadores que ensinam um falso evangelho e que deixam um rastro de gente frustrada, triste e arrebentada por causa dos ensinos errados e equivocados. O Senhor Jesus quer que você tenha segurança. O Senhor Jesus quer que você tenha um coração assegurado, tranquilo, confiante, um coração cheio de convicção. E então progredir é uma necessidade, porque para ter essa segurança, para ter essa tranquilidade, para ter essa convicção, você precisa progredir. E aí nós voltamos, a progressão é um deixar meu e é uma ação soberana de Deus. E a terceira parte, que é este versículo 3, que é bem pequeno, diz isso: isso faremos se Deus permitir. Esse ensino é a parte mais dura e complexa disso daqui, mas é para nos deixar nesta noite extremamente alegres. Extremamente alegres, eu vou explicar por quê. Em terceiro lugar, veja, em primeiro lugar, nós somos questionados sobre qual o objetivo da vida cristã, e nós vimos, é alcançar a perfeição, é o aperfeiçoamento. Em segundo lugar, nós vimos que progredir é uma necessidade, senão eu vou retroagir, vou ser enganado e vou cair. Em terceiro lugar, para que esta progressão e este aperfeiçoamento aconteça, tanto é necessário o esforço de cada um de nós, quanto a ação soberana de Deus. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Esse esforço e dedicação nossa, junto com a ação soberana de Deus de nos permitir avançar, é uma graça extraordinária. É uma graça por quê? Porque é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Eu vou desejar verdadeiramente progredir, se Deus plantar esse desejo no meu coração. Primeiro, a minha parte humana é dependente de Deus. Segundo, eu só vou avançar se Deus soberanamente permitir. Então, em resumo, a conclusão que nós chegamos é que só existe progressão e aperfeiçoamento na vida daqueles que Deus quer. E aí a notícia maravilhosa para todos nós é que se você está aqui nesta noite, é porque Deus está interessado no progresso seu nos caminhos da fé. De outra sorte você não estaria aqui de jeito nenhum. Essa é uma notícia muito boa. Deus quer que eu seja aperfeiçoado. Talvez nesse momento eu ainda estou olhando lá para os fundamentos. Eu não consegui tirar os olhos de lá. Mas hoje Deus te chamou aqui para dizer assim, ó, tira os olhos do fundamento, porque eu tenho uma casa linda e bela para você. Uma casa segura. Uma casa para você crescer. Talvez você já viveu durante muito tempo dentro desta casa, mas hoje você parou no tempo. E aí você voltou a olhar para os fundamentos e hoje o Senhor está te despertando. Volta para a escola dominical, volta para o estudo bíblico, volta para a leitura da Bíblia, volta para a oração, volta a conviver com seus irmãos na fé. Essa coisa de ser desigrejado, isso aí não dá futuro para ninguém não. Aliás, desigrejado cheira a apostasia. Sabe o que é apostasia? O Senhor Jesus diz que nos últimos dias, muitos apostatariam da fé, é o abandono da fé. E sabe como que o abandono da fé começa? Abandonando a congregação dos filhos de Deus. Quando você para de congregar, é como você parar de pedalar a bicicleta. Você vai parar e você vai cair e talvez você não consiga levantar. E esta é a segunda parte do texto, que é a parte tão difícil desse texto. Nós vamos ver na semana que vem. Vejam, ó, eu quero apenas citar o versículo 4, diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, então, é impossível para alguém que foi lá e viveu dentro da casa e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro,
e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia, nós vamos estudá-lo na semana que vem. Mas já de início dá para entender um pouquinho do que está sendo dito. Deus quer que você seja aperfeiçoado, Deus quer que você progrida. Isso envolve uma ação sua de deixar que estas coisas aconteçam, se envolver, de se esforçar nesse processo, e uma ação soberana de Deus de permitir que você avance. Se você está aqui, eu sou inclinado a acreditar que Deus quer o seu avanço. E por isso essa noite é uma noite de alegria para cada um de nós, porque Deus está interessado no nosso avanço. Por isso que nós estamos aqui. E então nós vamos terminar esse culto orando e pedindo a Deus: Senhor, coloca no meu coração esse desejo e permita que eu progrida. Mas nós vamos clamar também para que Deus nos livre dessa coisa triste que é dita nesse texto aí. E se Deus não estiver interessado no seu avanço, você cai e você não volta nunca mais. Isso é muito triste. E então eu devo viver, não é para me assustar, não. Não é para me assustar. É para me demonstrar que a minha atitude diante de Deus deve ser uma atitude de humildade e de gratidão. Mas é também para me alertar, se eu estou vivendo a vida de qualquer jeito. Você veio aqui hoje, você nem sabe por que você veio. Está aí sentado, pensando na vida, o pastor está falando, você nem está prestando atenção. Deus te trouxe aqui porque é o interesse dele na sua vida. Agora eu quero que você saia daqui bem ciente de que virar as costas para tudo isso é com certeza a coisa mais perigosa de toda a sua vida. Porque se o Senhor não te der outra oportunidade, e se as palavras do versículo 4 e 5 tiverem a ver com você, então nem de longe todos os filmes de terror que você já viu na vida se comparam com o que está preparado para aqueles com os quais Deus não esteja comprometido, aqueles que Deus não queira salvar. Então hoje é um dia de gratidão, de humildade diante de Deus por esse privilégio que Ele nos deu, mas é um dia também de considerar essas questões. E se eu ainda não estou nesse caminho da fé, é hora de me arrepender, porque hoje Deus está me dando uma grande oportunidade de conhecer a Cristo e de me lançar nos caminhos de Cristo. Semana que vem nós vamos ver como é duro e como é triste quando alguém é definitivamente condenado a viver longe de Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo. Que não seja o caso de nenhum de nós, mas que nós progridamos na fé, com o auxílio soberano do Senhor, todos os dias. Eu não vou falar das coisas ruins agora, vou falar só das boas. As boas é que você e eu estamos aqui, e que o Senhor nos falou sobre este progresso que Ele quer para a vida de cada um de nós. Não perca esta mensagem, porque ela é de Deus, para o nosso coração. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Senhor Deus, algumas informações, alguns ensinos da Tua Palavra são complexos e difíceis. E muitas vezes nós temos dificuldade de entendê-los porque somos imaturos. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque nesta noite, com Teu Santo Espírito que nos ilumina, o Senhor nos deu o privilégio, ó Pai, de nos alimentarmos deste texto. Esse texto que nos mostra, nos relembra do propósito da vida cristã, que é alcançarmos a perfeição. Aquela que sabemos que vamos alcançar definitivamente só quando o Senhor nos levar para o céu, juntamente com Cristo. Mas que deve ser perseguida por nós todos os dias, porque é uma necessidade de progredir. Um progresso que só é possível pela ação do Senhor, que nos permite progredir, e que também coloca no nosso coração desejo, para que a nossa parte, que é a parte humana nesse processo, que é o esforço, a dedicação ao progresso na fé aconteça. Nós te louvamos porque esta obra o Senhor tem realizado no coração de cada um de nós. É por isso que estamos aqui hoje. Obrigado a Deus por o Senhor ter feito isso conosco. Obrigado a Deus porque o Senhor tem sido gracioso e generoso conosco. Obrigado a Deus por esse edifício que foi levantado pelo Teu Filho, porque nós mesmos não poderíamos levantá-lo.
Obrigado pelo firme fundamento que foi entregue aos nossos pais pelos profetas no Antigo Testamento, que servem como base para que esse edifício seja levantado pelo teu Filho. Mas que os nossos olhos se voltem para a obra completa de Cristo, e não para apenas o fundamento que foi lançado, mas para a obra completa. E que esta obra completa da salvação em Cristo Jesus traga segurança, traga tranquilidade, conforto e esperança ao meu coração. Mas também que isso tudo, ó Deus, me motive a progredir na fé, porque há tanto para se conhecer sobre o Senhor, há tanto para se ensinar sobre o Senhor, há tanto para alimentar a nossa alma sobre o Senhor, que ainda que nós passemos todos os dias da nossa vida refletindo dia e noite na Tua lei, na Tua palavra, em Cristo Jesus, nós nunca esgotaremos tanta informação e tanta coisa boa para a nossa alma. Por isso, ó Deus, trabalha no coração de cada um de nós, para que realmente nós ocupemos o nosso tempo com esse progresso. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine para entendermos. Que o Senhor firme estes ensinos no nosso coração e nos dê a convicção, para não sermos enganados nem iludidos neste mundo de mentiras e enganos, mas para sermos, ó Deus, verdadeiros servos do Senhor, instrumentos do Senhor, para anunciar a verdade, o Evangelho explícito a esse mundo, para dizer as verdades inconvenientes que ninguém quer dizer, mas que filhos do Senhor, cheios de fé e de convicção, têm condição de dizer. Então, Senhor, nos dê a intrepidez necessária para avançar, para progredir, mas também para abrir os lábios e anunciar, como os reformadores fizeram lá no século 17, como muitos têm feito, como os missionários que trouxeram o Evangelho ao nosso solo. Nós também, ó Deus, sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, para desfazer os laços de mentira e de engano, que têm sido, ó Deus, divulgados inclusive dentro dos evangélicos neste país, que voltam aos fundamentos do judaísmo, ao invés de avançar para o firme edifício do Evangelho de Cristo Jesus. E assim, ó Deus, nesta noite o Senhor nos mova, nos motive, nos encoraje a não retrocedermos na fé, mas progredirmos e avançarmos sobre o firme fundamento da Tua palavra, sobre a obra redentora de Cristo Jesus, na esperança, ó Deus, de que num belo dia desses, nós veremos o Senhor descendo sobre as nuvens com poder e grande glória. E então toda essa história será concluída. Neste dia, que todos nós sejamos encontrados, ó Deus, servindo ao Senhor de todo o coração, para que possamos, ó Deus, pela fé em Cristo Jesus, entrarmos no descanso eterno. Que esta seja a certeza, pela fé, no coração de cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus que oramos. Amém.